Podcast Economia UFPB. Olá, estudantes! Bem-vindo ao primeiro episódio da primeira temporada do podcast Economia UFPB. Meu nome é Arthur Marinho, sou estudante de Economia e estagiário do GAP no período 2022.1. E nesse primeiro episódio iremos fazer uma breve apresentação do curso de Economia na UFPB. E para conversar conosco, ninguém melhor do que a coordenadora do curso, a professora Liede Siqueira. Seja bem-vinda ao nosso podcast, professora. Obrigada, Arthur. Eu agradeço aqui o convite, feito pelo GAP, para ter essa oportunidade de apresentar o nosso curso. Professora Liede, a senhora poderia traçar um breve histórico sobre o curso, quando ele começou, quantos anos o curso tem, para a gente matar essa curiosidade? Bem, o nosso curso ele é o segundo curso mais antigo do estado. O primeiro curso foi na cidade de Areia e o primeiro curso da capital foi o curso de Ciências Econômicas. Então, nosso período de abertura foi em 13 de abril de 1948, quando a gente teve a nossa primeira turma. E, então, temos mais ou menos aí 74 anos de atuação no mercado, de formar profissionais e temos uma longa tradição. Professora, a senhora poderia definir o curso de Economia para a gente? Se é um curso de exatas, de humanas, se tem muito mercado financeiro, se tem muito cálculo, a senhora poderia tirar essa dúvida para a gente? Bem, é uma dúvida até interessante, porque o aluno ele chega no curso e ainda não sabe o perfil, Então é interessante você perguntar isso, porque é um curso de Ciências Sociais, que a gente chama, um curso dessa área, nossa grande área de atuação é Ciências Sociais. Então, é um curso que ele traz, basicamente, você envolve o ser humano, as decisões que são dadas pelas pessoas e tem uma relação mais forte com humanas do que com exatamente com exatas, Mas a gente precisa de uma base também para entender o comportamento das pessoas, a gente precisa entender dados e números. E por isso tem essa parte de aplicação de métodos também, e que aí traz essa mistura de ser um curso não só na área de humanas, que estuda comportamento social, mas que precisa de ferramentas de matemática, de estatística, para poder a gente analisar esse comportamento e trazer informações baseadas em dados. Professora, a senhora poderia definir o curso de Economia em relação aos conteúdos que são aprendidos durante o curso? Bem, o objetivo do curso ele é formar um profissional que seja capaz de ajudar gestores privados e públicos a tomarem decisões. Então, nesse sentido, esse profissional ele tem que ter um conhecimento sobre a macroeconomia, sobre os principais, por exemplo, quando eu digo macroeconomia, sobre os principais indicadores, como PIB, inflação, juros. Então, são conhecimentos macro. Quando está sendo tomada a decisão, você tem que olhar qual o ambiente macroeconômico que está sendo estabelecido naquele momento, e também tem que ter conhecimentos microeconômicos, que é para observar o comportamento dos indivíduos. Então, quando a gente pensa nisso no objetivo do curso, ele tende a formar esse profissional qualificado a ajudar os gestores, tanto público quanto privado, como se você estiver trabalhando numa empresa. Por exemplo, ela quiser investir mais, ela quiser ampliar sua capacidade de produção. Então, esse economista ele tem que ter essa capacidade de dizer, olha, vou olhar o cenário macro, se o ambiente é favorável a uma expansão ou não. Ele pode também auxiliar os indivíduos que querem fazer investimentos. Você falou antes do mercado financeiro. Então, o indivíduo pergunta, olha, tá na hora, tá no momento de eu aplicar em bolsa, ou está na hora de eu fazer o investimento aplicando, comprando imóveis. Então, o economista ele é um profissional que é capacitado para auxiliar essas pessoas a tomarem decisões nesse sentido. E aí, nosso curso ele tem uma carga teórica, que a gente diz que é a parte macroeconômica e microeconômica. Tem uma parte de métodos quantitativos, que eu já falei um pouco da importância de você ter um conhecimento bom
em matemática, em estatística, em econometria, que é uma disciplina específica do nosso curso, e o conhecimento em história. Então a gente pode dizer que são essas 3 linhas de sustentações aí da estrutura curricular. Tanto a parte de teoria econômica, métodos quantitativos e a parte histórica. Certo, professora. A senhora poderia detalhar mais, um pouco a estrutura curricular do curso? Bem, o curso ele é de 3.000 horas, o que tem a duração de 4 anos. Ele está sendo ofertado agora no período diurno e vocês vão ver aí, quem tiver interesse, em observar que o curso ele tem disciplinas que abarcam a parte de teoria econômica, que eu falei anteriormente. Então, micro e macro são os princípios norteadores aí em teoria econômica. Nós temos a parte de métodos quantitativos, que envolvem 3 matemáticas, estatística e econometria. Além disso, a gente tem a parte histórica, que envolve história do pensamento econômico, história geral também, e dá essa formação histórica para que o aluno consiga saber os fatos passados, ter uma noção do que se passou, para não cometer os mesmos erros. A gente sempre diz isso aqui, que a gente precisa conhecer o passado para tomar novas decisões e não repetir algumas fórmulas que já foram feitas no passado e que deram errado. Então, todo esse conjunto de conhecimento forma o nosso curso, além das disciplinas de conhecimentos específicos, que são várias áreas de atuação que a gente busca preparar o aluno. Professora, quais os caminhos ou oportunidades o aluno concluinte do curso pode ter? Bem, ele pode ser um profissional aí que atue tanto na área pública quanto privada. Na área privada, a gente tem ele pode se tornar um analista de investimento, que é uma profissão que está em alta. Então, nós temos tido uma demanda por esse tipo de profissional. Pode atuar, por exemplo, no comércio exterior, orientando as empresas sobre investimentos ou sobre expansão que elas podem fazer lá fora. Bancos privados, é um setor também de muita demanda do profissional de economista. Empresas privadas ou públicas, que eu já comentei aqui. Dentro do setor público, a gente tem algumas oportunidades que são interessantes, como o Banco Central, o BNDES, o IPEA, o IBGE. No governo, a gente também tem aí a possibilidade de atuação do profissional, ele fazer uma orientação aos gestores públicos, e professor universitário, consultor ou assessor. Isso para quem quer ir diretamente para o mercado, quer trabalhar direto no mercado. E quem quer estudar ali para continuar estudando na vida acadêmica, nós temos a pós-graduação, que aqui na UFPB, nossa pós-graduação em economia, ela tem um conceito 5 e ela está formando bons profissionais para atender tanto as universidades públicas ou privadas, e esse é um caminho que o aluno pode seguir. Certo, professor, eu agradeço sua participação aqui no podcast Economia UFPB e agora eu abro espaço para as suas considerações finais. Eu que agradeço essa oportunidade dada pelo GAP e por você, Arthur, em estar divulgando o nosso curso. Eu espero que tenha contribuído aí para orientar quem tem interesse em entrar na nossa área e que seja bem-vindo aqui. Qualquer pessoa também quiser tirar dúvidas conosco, a coordenação está aberta para esclarecer qualquer coisa. Muito obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, ouvintes, por nos acompanhar até aqui. Não esqueçam de ouvir o próximo episódio, onde iremos conversar sobre o Centro Acadêmico e seu papel para o curso de Economia. Quer fazer sua sugestão para o nosso podcast? Envie seu comentário no nosso Instagram, gap1.fpb. O podcast Economia UFPB é produzido pelo GAP, com a coordenação do professor Tiago Sobel e supervisão de Ernesto Batista Filho. É uma atividade desenvolvida pelos estagiários do GAP, com a execução do estagiário Arthur Marinho. Ouça nosso podcast no Spotify, YouTube ou no nosso site ccsa.ufpb.br/gap.
Terminamos aqui mais um podcast Economia UFPB. Esperamos você no próximo episódio. Nos siga no Spotify, YouTube e Instagram do GAP, Grupo de Assessoria, Planejamento e Pesquisa Econômica.